Sete Raios Podcast, Evadidos da Matrix. Matrix, dissecando o primeiro filme e compreendendo a série. Este é o primeiro vídeo da playlist Reveja Matrix, Conheça o Mundo Como Ele É. Então, nós estamos falando diretamente da sétima arte. E a foto, o vídeo, o cinema e outros recursos similares, audiovisual, né, possibilitam muitas linhas de comunicação com o público, com o espectador. Nós temos mais possibilidades visuais do que possibilidades de áudio, possibilidades auditivas. Então, um filme se nutre de várias linhas de comunicação. É um filme de amor? Amor tem pele? Então, num dado momento, a pessoa que dirige foto, né, que são os focos de câmera ali, os enquadramentos, né, dentro do filme, ela pode fazer uma opção por mostrar a pele, criar uma comunicação assim, nesse sentido, dessa forma de afeto, etc. E isso, essas linhas de comunicação, elas são inúmeras. E qualquer filme vai ter uma multiplicidade dessas linhas de comunicação. Então, uma linha de comunicação é a narrativa, a palavra e tal. Essa é a linha, pode-se dizer, mais lógica do filme, né? É o que está sendo contado, né? O filme é o avanço do teatro. O teatro é a sexta arte, ele vem dos recursos literários, né? E nós temos, no caso do Matrix, várias linhas que são exploradas. Por exemplo, a comunicação de cor, né? Tudo que está dentro da Matrix tem uma pegada verde. E o que está fora, né? O campo da liberdade, do pensamento, essas coisas, no filme é mostrado com uma tendência azul. É evidente que os roteiristas eles perceberam algo e resolveram contar desse algo, desse raio da verdade, podemos dizer assim, para os seus semelhantes, e contaram isso através de um super filme. Super no sentido de se falar de algo que é muito caro para qualquer ser, que é a verdade, aquilo que nos permita um descortinar do mundo, do universo, da natureza ao nosso redor. E aí eles foram bastante felizes nisso, no sentido da metáfora que usaram, né? A Nabucodonosor, que é um barco, né, visto como uma nave, um barco. Barcos também são chamados de nave, né? Mas é uma nave, uma grande nave que está fora da Matrix, e nesse sentido ela tem a liberdade de acessar também o banco de dados, né, as câmeras, igual lá quando o Neo, ou Neo também, que é a mesma coisa, né, uma palavra é latina, outra palavra é da língua inglesa, né, está sendo interrogado. Então aparecem vários monitores, assim, aqueles antigos de computador, esverdeados também, e que são, na verdade, os do arquiteto. A gente vai ver isso em outros filmes da série, né? Mas a relação entre a Nabucodonosor e os seus tripulantes com a missão que eles têm para descer aqui embaixo, isso está gravado na memória cultural e espiritual do nosso planeta, em vários episódios. E depende do lugar e da época em que o episódio foi cunhado. Por exemplo, João e o pé de feijão, por mais simples que possa parecer, João sobe pelo pé de feijão e encontra gigantes lá em cima, ou seja, seres que têm poder, né? Nós vamos entrar nessa pegada aqui na dissecação do filme, mostrando isso. Então, as linguagens que nos conduzem a essa ideia universal, esse raio da verdade, que eles perceberam
e que nos contam, através do filme, elas vão aparecendo com o desenrolar do filme. Por exemplo, o oráculo, no mundo antigo, era uma pessoa que tinha um canal com o mais elevado do campo eletromagnético adjacente à humanidade, ou o campo astral, podemos falar assim, e as coisas acontecem primeiro lá no campo das energias, para depois acontecer no campo físico. Então o oráculo era alguém que acessava isso. Trazem o oráculo para dentro do filme. Como as sociedades antigas, as culturas antigas, e que a TV, né? O rádio lá, o telégrafo sem fio, e depois os aparelhos de recepção e emissão, né? As células, né? Os celulares de um grande sistema ocuparam esse lugar do oráculo, né? Mas o filme, nesse caso, pega uma linha mais tradicional, mostrando assim, bem pictografado, bem recortado essa figura em seu papel. Então nós vamos esclarecer alguns pontos iniciais e vamos caminhando nessa análise da forma que ela aparece no filme. Apesar de Morfeu ter abreviado a resposta para Neo, Matrix não é só controle. Então vamos esclarecer aqui alguns pontos iniciais. Ela é um duplo conjunto do mundo, um duplo conjunto do seu ser, dos seus corpos, dos planetas, de tudo que existe. Então tudo que existe tem aonde se encontra um duplo, uma cópia de si mesmo. E essa cópia é a Matrix, então é mais do que controle, não é só controle. É de fato um aprisionamento em que se deve se organizar para sair, como o filme mesmo mostra isso. Esse duplo, sempre engendrado, ou seja, ele está sempre montado, ele é um duplo, mas está sempre montado ali, é composto de uma projeção de cada átomo, como um espelhamento nuclear que está junto e por detrás de tudo que existe, que tem poder sobre nós e nos aprisiona através de um programa paralelo em uma condição não original, até que muitos de nós se despertem, se dediquem e, auxiliados, aprendam a evadir. Então existe um programa original e existe um programa paralelo. No caso da Matrix, é um programa paralelo. E nós falamos de programa usando uma linguagem que é comum hoje em dia, né? A programação dos computadores, os apps, né? Que são pequenos programas que nós trazemos para dentro dos nossos aparelhos de comunicação para poder acessar ali aquele serviço, aquelas possibilidades que eles nos apresentam. Então, estamos usando esse termo porque ele é um termo corrente hoje em dia. Então, é um programa paralelo o que acontece dentro da Matrix, e tem um programa original que está lá fora, lá no azul da liberdade. Evadir é adquirir poderes, daí a ideia dos gigantes, a ideia de seres que têm poderes, etc. Aí a pictografia ocidental disso podemos falar de mito, né? Do super-homem. Né? O conto ele reuniu em si ali, na sua genialidade, os vários elementos que compõem esse plantel de poderes. É se tornar gigante, então evadir é adquirir poderes, é se tornar gigante na linguagem dos muito, muito antigos. Então essa ideia de poder, de gigante, etc., para vencer a Matrix, é algo muito antigo. É da linguagem dos mistérios. Para isso é necessário conhecimento, não apenas informações, mas sim conhecimentos traduzidos em imagens e depois agrupados em ideias. Nós falamos desse sistema aqui de abertura da mente abstrata em outros podcasts. Falamos disso nos nossos outros vídeos desse canal, Conhecimento que Liberta, ou seja, conhecimento que revela em nós o Neo, ou New, né, ou Novo, ou Novo Homem, podemos dizer assim, a tradição fala disso. O original, realmente ancestral, diante de tudo. A sabedoria do princípio, há esse termo também na filosofia universal. Por isso, na conversa inicial, Trinity, que quer dizer trindade ou santa trindade, né? Essa palavra Trinity é uma palavra conhecida,
e faz parte também do universo cultural dos mistérios. Mas Trinity, ou a Santa Trindade, fala até em matar Neo. No primeiro diálogo do filme, as boas traduções podem nos mostrar isso. Ela fala da chamada morte do eu, ou morte do ser, ou da consciência cultural, para que flua a consciência transcendental. Isso não é fácil. É disso que falamos neste canal. Então, naquela primeira cena, duas pessoas estão conversando, tipo um messenger, ali no computador, você vai falando e vai aparecendo ali as letras, né? Não tinha isso, alguns programas antigos. E eles estão conversando, e ela fala até em matá-lo, assim, ela está aludindo a essa questão de que a pessoa cultural, ela abre mão a uma pessoa espiritual que está acrisolada dentro do coração de cada um de nós. Esse ser com a sua dimensão de poderes é que a tradição da civilização humana teme que se liberte, porque aí eles perdem força, perdem mão de obra, perdem as pilhas que fornecem energia para os campos de energia ao redor da Terra, onde estão inúmeras consciências geradas por essa humanidade apartada da sabedoria, da verdade, e que fornece essa energia para manter esses seres, essas consciências que cuidam desse acrisolamento, desse aprisionamento da humanidade. Então eu tenho que aprender artes marciais? Não, evidentemente que não, exceto se você quiser, pode ser. Né? Boa parte das artes marciais surgem no Oriente, né? Na Ásia e dentro de um campo de aprendizado do taoísmo, né? Que é a maneira de se libertar da Matrix lá naqueles dos anos e séculos antes de Cristo naquela região, está gravado até hoje. É evidente que houve movimentos muito anteriores a isso lá também. Né? As artes marciais surgem nisso, e há o esoterismo das artes marciais, os pontos ali mortais, né? Que coincidem com as glândulas. Não precisa aprender artes marciais, pois isso é um recurso para demonstrar poderes pessoais, poderes transcendentais, utilizado pelo cineasta do filme. Então, é um filme de ação, etc. Mas isso tem uma razão de ser. Por que ele escolheu que eles lutam daquele jeito? Né? Eles podiam lutar com armas futurológicas, né? Mas houve uma opção, porque isso leva à ideia tradicional e antiga de poder. Você precisa despertar o seu poder do meio, ou seja, aprender a sintonizar seu aparelho mental com o seu aparelho do coração. Nós estamos aqui nas afinações iniciais, né? E melhor sintonizar-se com a Atman, o foco de sabedoria, portanto, de ideias originais não alcançáveis pela Matrix, que se encontra onde está o seu coração. Onde está o seu coração, aí está o seu tesouro, um egípcio incrível que existiu para trás, aí, se não me engano, no ano 1000, cunhou essa fala iluminante. O seu foco de luz para todos é, então, Atman, essa semente universal de luz, poder, conhecimento, que está onde está seu coração. Nós falamos disso em outros podcasts. Libertar-se da Matrix, seguir o coelho branco, trata-se nos contos universais disso, de liberar esse pequeno polegar que está onde está seu coração. Ele, além de seu foco de luz, é também um foco de amor e força, e o seu foco de pureza, portanto, de originalidade, de mente abstrata e de soluções que se encontra em seu coração, que precisa de um caminho aberto até a sua cabeça. Nós estamos falando de um poder interior e de um verdadeiro poder, né? Você deve se unir a esse anseio do coração e seguir o coelho branco, ou seja, se dirigir inteligentemente por ele, pelo seu anseio de liberdade da Matrix, de libertar o mundo. Ponto número 3 aqui, nas observações iniciais, o antigo, o clássico, o moderno, o contemporâneo e o pós-humano de que falamos quando falamos da Matrix. Aqui no canal Sete Raios Podcast, Evadidos da Matrix, quando falamos em antigos, falamos no muito antigo. Entre 30, 70, 200 mil e, às vezes, mais de 1 milhão de anos, dependendo do tema. Há registros disso, geralmente em pedra, há em outros materiais também. Cristal de quartzo, por exemplo, metal desconhecido.
em vários lugares do planeta, nos vários continentes, várias civilizações trabalharam com essa evasão da Matrix e nos legaram informações nesses materiais que resistem à passagem do tempo. Quando falamos de clássicos, falamos do que sempre funcionou ligado ao nosso hardware. Hardware é tudo que é físico, usando o termo também contemporâneo, porque facilita esse canal de comunicação. Parcialmente conhecido. Então, o nosso hardware também é parcialmente conhecido. Ah, sim, você conhece. Isaac Asimov editou de uma maneira maravilhosa O Corpo Humano e o Cérebro Humano. São 2 volumes maravilhosos. Ele pagou vários cientistas top de linha para fazerem uma pesquisa e compensa dar uma olhada, pois acredite, ainda é parcial o que nós sabemos hoje em dia, sinapses e os processos sutis aí da neurociência ainda são o início da coisa. Isso é bem mais poderoso, vamos dizer assim. Então, clássico para nós é aquilo ligado ao hardware e que sempre funcionou e que é parcialmente conhecido. E também o nosso software, que é totalmente desconhecido e que ambos, o nosso hardware e o nosso software, e aí estamos falando de algo clássico, que foi usado por um grande número de pessoas, quiçá muito mais inteligentes do que nós vivemos num campo extremamente poluído, não é só poluição ambiental, no sentido de resíduos sólidos, no sentido de resíduos eletromagnéticos, de milhares de antenas, não, existem outras formas de poluição que nos acometem neste ponto em que esse braço da galáxia que nós estamos está frequentando. Nós temos uma corda do bem, na forma do quinto éter, eu falo disso em outro podcast, e tem uma corda do mal. Sim, algo nesse sentido cósmico, algo muito poderoso, e que nos acarreta formas outras de poluição que desconhecemos, porque está nesse campo, seja do antigo, seja do clássico, e geralmente desconhecido. E aí, o que liga o hardware, que é o corpo, com esses campos sutis do ser humano, é a alma ou consciência, que precisa crescer, se abrir. Esses conhecimentos foram chamados de sabedoria, de divinos, mistério, secreto, incognoscível, etc. Ou o contrário disso, pois a Matrix vem sendo gerada e alimentada por nós e por nossos clássicos inimigos. Eles pegam um tempo e falam que é outra coisa. Chegou nesse ponto. Em nossas raízes genéticas estelares, há alguns bilhões de anos há essa guerra para nos manter dentro da Matrix. Sim, visto assim, nossa genética, nossa informação, o nosso número não tem só 260 milhões de anos, como concluiu a ciência. Então, esses conhecimentos antigos falam de algo como 2 bilhões de anos seriam as nossas raízes genéticas. Então, não estamos falando só de um mamífero, chama-se organismo humano a junção de inúmeros órgãos inteligentes, inteligência e capacidade de solucionar problema, né? Cada célula, né? A mitocôndria, por exemplo, um negócio maravilhoso, né? O processo das sinapses, como isso ocorre, como isso desencadeia, né? Decisões, reações e ações, né? Então, são muitas construções num tempo que para nós parece longínquo e organizado por inteligências das quais nós não conseguimos nem imaginar, mas que se apresentam nesse caminho da evasão. E estamos falando de coisa concreta, não estamos falando de uma viagem, de ouvir voz, não estamos falando nada disso, estamos falando de algo concreto no sentido de uma consciência que se abre a essa força, essa fonte de poder interior, e com esses poderes ela acessa o mundo dos gigantes. É esse o mito tradicional, né? Sob esse prisma, quando falamos de moderno, nós
quase sempre nos referimos a uma grande decadência que aconteceu e permanece acontecendo com nossas civilizações desde há cerca de 70, vindo para cá 60, 50 mil anos, isso está acontecendo até hoje, com nossos cientistas cada vez mais induzidos pela Matrix a um racionalismo materialista. Eu explico algo disso em outro podcast. A ciência é a mais novinha da casa, tá? É aquela que está sofrendo bullying ali da casa inteira. Ela está lá embaixo na escala. Coisa acontece na arte, depois no cultivar aqueles resultados daquele arroubo de criatividade ali que as comunidades têm, que as tribos têm, igual um show de música que a gente vai hoje em dia. Tudo isso foi pictografado exatamente para não surgir originalidade, né? Mas em seguida, há esse cultuar disso, brota o que hoje em dia nós vamos chamar de religião. Em seguida, vai ter os sábios explicando aquilo ali, surge a filosofia e a ciência surge lá na frente, testando ali o que dá para fazer daquilo que foi original lá na frente, dá para reproduzir em outros lugares. Então, beleza, isso funciona, é isso que é a ciência. Então, ela é a bastardinha do negócio e é algo, sem dúvida nenhuma, nós não estamos desmerecendo um dos pilares de qualquer cultura e da nossa também, que é a ciência, mas só entendendo o tanto que nós temos que ter de responsabilidade para olhar os resultados da ciência. O carro foi uma maravilha, foi, mas fizeram a opção de queimar combustível fóssil, queimar pneu que é combustível fóssil, queimar combustível direto. Podia ter feito outra opção, mas então está tendo aí a bastardinha está com problema. É da Matrix a autorreciclagem das civilizações, a ciranda das nações e seus impérios e seu surgir, crescer e fenecer. Mas desse tempo para cá, ou seja, desses 70 mil anos para cá, cada vez menos temos resíduos a aproveitar. Isso acontece devido ao uso primitivo da tecnologia nuclear, por uma ciência materialista que nos conduz ao primitivo e a qual precisamos aperfeiçoar. Fissão nuclear. Fissão é pedra com pedra, você bate uma pedra na outra, o negócio de porrar o núcleo do átomo. Fissão, rachadura, quebra nuclear. Precisamos fazer o que os antigos nos falam, que era abrir, explorar e deixar fluir em mundos o núcleo de qualquer átomo. Essa fala está aqui no Golfo do México, dentro da cultura maia. É belíssima. Posso repetir. Precisamos abrir, explorar e deixar fluir em mundos o núcleo de qualquer átomo. É onde devemos chegar. Assim, quando falamos de contemporâneo, quase sempre estamos falando de um período desde onde o último grande núcleo das civilizações desconhecidas, com todas as suas outras tecnologias, ruiu, tendo como última civilização a babilônica bíblica em 600 anos antes de Cristo, até os dias de hoje. Isso é o moderno, é um período parece muito tempo, mas não é muito tempo. Pouca coisa aconteceu nesse período. A tradição dos mistérios é muito antiga. Não há nada novo sob o sol. Essa é uma fala tão antiga quanto tudo isso. A nossa análise do filme Matrix. Nossa análise se dá de alguns aspectos do filme que têm sua origem na filosofia universal, no esotérico, nas tradições esotéricas ocidentais, oriental, ameríndia e hindu, assimiladas elementarmente por nossa civilização, principalmente nos últimos 500 anos. E deixarei aqui, no primeiro comentário afixado, alguns links do filme Matrix para rever, e tem filme... Aqui no YouTube mesmo eu vi algumas edições cortadas, eles cortaram muito filme, detalhes importantes não aparecem, mas pode-se contratar aí por poucos reais um canal desse aí que tem e ver o filme inteirinho, compensa. O primeiro filme é que dá uma base para tudo isso de esotérico que compensa observar no filme. Não vamos comentar suas relações culturais com outros filmes, outros aspectos da cultura e outras fontes, porque muita gente já fez isso. Faltava ainda essa análise das fontes esotéricas, da filosofia de Matrix, ou as filosofias esotéricas ou conhecimentos do transcendentes aplicados no filme, lhe dando dimensão mítica e épica
no ideário popular, no nosso ideário de busca de compreensão do universo e da sabedoria de fuga da Matrix. O filme se estrutura sobre uma tese física esotérica de que tudo é energia, tudo pode ser decomposto e recomposto cientificamente, exatamente porque tudo é energia. Esse conhecimento se encontra preservado há dezenas de milhares de anos, no que chamamos há 5.000 anos de hermetismo. O universo é mental. Sob essa fala, inúmeros conhecimentos que são pilares dessa fala. O primeiro deles é isso: tudo é energia. O filme usa outra tese similar, conhecida como tese do universo numerológico de Pitágoras, e também da física teórica dos nossos dias, de que tudo pode ser traduzido em números. Se pode ser traduzido em números, pode ser lido, traduzido e transformado em impulso elétrico, impulso telefônico, bits, bytes, pacotes de informação, arquivo, etc. Tudo até o ser humano. Nossa genética pode ser lida em números, lido em energia, decomposto em número e energia, enviado como impulso elétrico, recebido, traduzido e recomposto, viajando, por exemplo, no tempo ou de dentro para fora da Matrix e vice-versa, e é também a mesma coisa. Então, o filme se caracteriza por ser um filme de filosofia esotérica, de ciência teórica, de bytes e bits, hacker, programação, etc. Estamos falando aqui de esoterismo, de conhecimento guardado e preservado, não de exotérico ou exoterismo, ou exposto como blogs, TVs e jornais. Não está falando de uma coisa reservada que lá, uma hora, a pessoa que tem a ver com isso tem acesso. Literariamente, Matrix é uma obra de ficção científica. A estética do filme é de quadrinhos, sim, de HQ, pois os roteiristas do filme, dois irmãos, são desenhistas de quadrinhos. Matrix é um dos filmes que trazem a perspectiva do pós-humano. Nisso, Matrix se faz o principal dos filmes que tem essa pegada. E nos traz uma imagem de todo o universo como sendo a Matrix, ou seja, de como vemos o universo de dentro da Matrix, de dentro do aquário que se encontra no fundo do rio, como dizemos aqui, onde estamos com nossa dependência da natureza das máquinas e presos às nossas limitações. Nele, o universo nos é mostrado através do informatizado, através dos bits e bytes dos códigos de programação. O universo traduzido em números, uma cachoeira de números verdes, que são informações, para usar um termo da física contemporânea, que são também energias e singularidade, que é, na tradição esotérica universal, o que os números representam. Então, na ótica do filme, o informatizado, aquelas letrinhas verdes caindo em cachoeira e mostradas sempre nas chuvas, na água, nos vidros, o principal cenário do filme. O informatizado, ou seja, a tradução em números e em impulso microeletrônico, é o símbolo de uma das leituras que podemos fazer do nosso aprisionamento na Matrix, ou da própria Matrix. Os sábios gregos aprenderam isso ouvindo na Biblioteca Viva dos Antigos, em Tebas, no Egito, e Pitágoras nos deu uma palhinha disso. Ou seja, como está no hermetismo, o universo, que é mental, é formado de energia, de átomos, e eles podem ser transportados, conduzidos de várias maneiras, fundamentadas em um único princípio, uma verdade. E as formas a partir da origem, ou seja, da informação, refeitas. Com essa crença científica, demonstrando essas teorias científicas que são conhecidas premissas esotéricas, o filme usa a programação digital nos números verdes, os tais que caem em cascata, como símbolo do pós-humano, que é o período que nós, enquanto civilização, temos pela frente, associando-se o homem à máquina, ao chip, à virtualidade microeletrônica, e assim como no caso do filme, fazendo viagem no tempo. É evidente que essa junção deve ser feita através do pensamento, mas vou lá. Sete Reis Podcast, Evadidos da Matrix. Compartilhe com quem tem a ver. Esse filme faz parte da nova playlist, e esta playlist vai contar com vários filmes, sendo esse o número 1. Inscreva-se, dê seu like, comente, ajude o canal.